Muito bem, nós estamos recebendo aqui a Carmen Ribeiro, está com ela aqui o Jader Damasceno. Jader, obrigada aos dois pela visita. Carmen é a coordenadora do Grupo Matizes e esse final de semana acontece a 18ª Parada da Diversidade. Já são 18 anos de festa e 18 anos de debates sobre direitos LGBT, sobre conquistas, políticas públicas. Nesses 18 anos, né, agora que a parada chega à sua maioridade, qual é a avaliação que você faz? Inclusive, eu quero que você fale desse livro aqui também, que está sendo lançado, e a gente queria entender como é que esse ano está acontecendo o evento. Bom dia, Carmen. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço a presença. São resistirmos ao que será que se destina, né? Que foi o tema que nós escolhemos para nortear a 15ª Semana do Orgulho de Ser e a Parada da Diversidade. A letra da música do Caetano, né? Exatamente. A gente sabia exatamente o que nos destinava quando escolhemos esse título, especialmente nessa conjuntura tão difícil. A Semana do Orgulho de Ser, quando a gente pensou, ela foi construída para ser e é uma semana de debates. A nossa programação é um cardápio cultural. Nós temos oficinas, rodas de conversa, shows, exposições, e dialoga com todos os públicos. As atividades, elas acontecem de maneira descentralizada para que possa atingir toda a Teresina e que todo mundo escolha aqui nesse menu de atividades o que quer participar. Nós fizemos várias articulações com universidades, com órgãos públicos, para deixar essa semana mais recheada de debates, né? E aí a gente debate desde o suicídio ao autocuidado. Nós entendemos que nessa conjuntura tão difícil, essa conjuntura tão adoecedora, tratar da saúde mental, discutir a saúde mental é um tema que deve estar na pauta do dia e nós não podemos fugir dela. Carmen, são novos temas, né? O suicídio, eu não sei se é a primeira vez que é tratado na parada, mas já é um problema, acho que não pode nem ser classificado como problema, né? É uma causa social, o suicídio, mas já é um motivo de preocupação também entre gays? Sim, é sim. Porque, desculpe interromper. Não, claro, por favor. Para todo mundo. Até porque um dos grupos de risco é principalmente a comunidade e a sociedade LGBTQI+. Porque a gente sabe que viver em uma sociedade extremamente patriarcal e adoecida, cheia de dogmas, é tão difícil quanto. Então é um processo de julgamento desde o nascimento. A gente, por muitas vezes, esquece que já existem crianças LGBTs. E essas crianças, ao nascer e ao começar o processo social e a construção social, ela já é invadida e bombardeada de outros conceitos. Então, não que a gente discuta fundamentalmente apenas isso, mas esse é um dos motivos para um crescimento adoecido. A gente vê adolescentes se matando, crianças se matando, exatamente por não ser visto ou não ter processo de empatia e sensibilidade. Tanto é que o nome Resistismo, a gente botou com X exatamente no intuito de deixar mais plural, mais diverso, porque hoje em dia, para você usar alguns termos, é melhor você usar com X ou com O, que fica agênero. É mais tranquilo, é mais saudável. Entendi. E essa também é uma das propostas da Semana da Diversidade, né? Bom, aí vocês tiveram essas discussões durante toda a semana e agora acontece essa parada. Exatamente, mas hoje, né? Ontem foi o dia da visibilidade lésbica e hoje o Matizes realiza a festa Eu Gosto de Ser Mulher, né? Para discutir toda a invisibilidade que esse segmento de lésbicas ainda sofre na sociedade. Uma invisibilidade tão cruel que ela também chega nessa área da saúde. Quando pouquíssimos profissionais pensam na saúde de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais. Então hoje à noite tem a festa Eu Gosto de Ser Mulher e no domingo, para finalizar essa semana de atividades, nós temos a Parada da Diversidade. A concentração às 16 horas na Puticabana e aí vai ter todo o percurso pela Raul Lopes, finalizando no estacionamento da Ponte Estaiada. E aí nós vamos ter uma série de atrações, vamos ter Getúlio Abelha, vamos ter Chandelle Kidman, Lorena Simpson e fechando o show a Sandra de Sá. Sandra de Sá, né? E vocês, esse livro aqui faz parte da semana ou foi uma coincidência? Faz parte da semana. Muito bem, olha, é um livro que foi feito pela Marinalva Santana, e pela uma das fundadoras, né, do Isso. Grupo Matizes e a Marleide. E esse livro trata de quê?
É a história, né, dos Conta um 18 pouco anos da luta. Aí são 2 livros, né? O outro lado da capa é um outro livro. Tá. Aqui, ó. Letras da Diversidade. Exatamente, que conta a história do Matizes, essa história de tanta luta e tanta resistência. E nós ficamos muito felizes, Cíntia, porque você faz parte da nossa história. Você caminhou com a gente nesse percurso de combate a todo tipo de preconceito a pessoas LGBTs. Acompanhei algumas lutas que foram pioneiras aqui, como eu lembro muito da questão da transfusão. Ou da doação de sangue. Foi daqui que surgiu a primeira ação no Ministério Público Federal e graças ao trabalho do Matizes, né? Uma luta que não acaba nunca com a Anvisa para que pessoas gays, bissexuais não sejam considerados um grupo que não pode fazer doação, né? É um constrangimento, enfim, porque a cabeça, ou essa lei ainda se baseia num preconceito que já não se justifica no dia de hoje, né? Inclusive com a alteração do nome, né? Porque era chamado de forma pejorativa como um processo de doença, por isso que a sigla mudou. E também para dar mais visibilidade a outras letrinhas e que, se necessário um dia for, que surjam outras letrinhas. Lésbicas ficaram como LGBTQI+, exatamente para dar mais visibilidade a essa luta que é tão difícil e tão cara para nossa sociedade. E o livro do Matizes é uma experiência sensorial, ele é avessa. Metade de um livro você lê de uma forma e a outra metade você lê de outra. Então ainda tem esse processo sensorial. Muito bem. E nesses 18 anos, o que vocês consideram, Carmen, que foi assim a grande conquista? Eu sei que é um processo, né? Mas teve algum fato especificamente? Nós não tivemos muitos momentos que foram assim emocionantes. O primeiro casamento realizado, foi emocionante demais. Praça João Luiz Ferreira, né? Foi emocionante demais pra gente, entre outras coisas, né? O próprio nome social das pessoas trans. E aí, em políticas afirmativas, nós tivemos a Delegacia de Direitos Humanos, né, que foi a primeira do Brasil, né, que era voltada especialmente para lidar com situações de discriminação de pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência, né? O Disque Cidadania, que foi o primeiro, né? Que na verdade foi o segundo do Brasil, que era um Disque Cidadania, que era um número que você ligava para denunciar atos de discriminação. E aí ele teve um papel muito importante, porque LGBTs que eram expulsos de casa poderiam recorrer a esse serviço e teriam um acolhimento durante 3 meses, um tempo para se reestruturar. Uhum. Então, durante esses 8 anos, nós tivemos... a nossa luta, né, nos levou a esses momentos gloriosos, a esses momentos de ter um resultado final. E continua. E é claro que a gente também esbarrou em muito preconceito, como ainda hoje a gente esbarra. Eu costumo dizer que existe o racismo institucional e existe também a LGBTfobia institucional. Quando quem está dentro do órgão público, ele fica empatando o avanço de processos e o avanço de que LGBTs possam garantir seus direitos. Profissionais também sofrem isso, servidores públicos? Também. Por exemplo, eles têm problemas para chegar a cargos de chefia. Vocês percebem isso aqui no Piauí também? E eu acho que em qualquer lugar do Brasil ainda tem uma barreira muito grande, porque a gente tenta tratar uma solução que ainda é muito superficial. Esse preconceito, essa transfobia, homofobia, lesbicofobia é muito mais profundo. É um processo de raiz de 500 anos. Então, em órgãos públicos, em empresas particulares, privadas, públicas, todas de alguma forma passa e perpassa e atravessa a população LGBT com crimes. Crimes de ódio, crimes de ofensa corporais. Então a gente já viu um pouquinho de tudo, não necessariamente ligadas a pessoas que são ativistas. Entendi. Que estão no dia a dia. Mas há dados sobre aumento de violência?
Temos dados aí do GGB, que ele faz essa análise voltada para os homicídios, né, de pessoas trans, de pessoas gays e de pessoas lésbicas, né, que é o mapa da violência LGBT, sempre feita pelo GGB. Em relação especificamente a essa LGBTfobia institucional, ainda não temos dados concretos sobre isso. Né, a gente está sentindo na pele, né, na construção dessas atividades, dessa semana e dessa parada, como que isso vem se dando. Quais são as novas demandas? As novas demandas... Além dessas, né? Além, você falou de suicídio, de além todas dessas. Dividindo por especificidades, né? Os homens trans aí estão com demandas bastante relevantes, né, para o segmento, que é a questão do nome, da hormonização, as mulheres trans com a inserção no mercado de trabalho, as mulheres lésbicas lutando ainda por um bom atendimento no serviço de saúde, né, e a adoção, porque quem quer constituir família, quem quer casar, e todos nós em algum momento pensamos nisso, né? Também queremos adotar e constituir nossas famílias. Tudo é uma briga, né? Tudo é uma luta, nada vem fácil, né? E sobre a saúde da mulher enquanto um processo mais amplo, porque a gente imagina a mulher lésbica e a mulher cisgênero, mas a gente raramente fala da saúde da mulher enquanto uma mulher trans. Quem vai cuidar dessa mulher trans após, por exemplo, a mulher que decidiu a adequação? Então, a gente tem que pensar para além deste processo. E o homem trans, como é que a gente vai olhar também a saúde desse homem trans? A gente ainda tem muitas pautas de saúde para serem discutidas e que por muito é invisibilizada. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande em dialogar. As pessoas, elas não querem escutar nem a nomenclatura, nem as diferenças, o porquê das diferenças. Elas são necessárias para que exista sobrevivência. É mutável, como qualquer organismo social. Faz parte de uma luta, né? Tem que ser respeitado. Vocês já estão pensando por que está havendo retrocesso? Pensamos bastante sobre isso e fizemos uma análise da atual conjuntura, né? Porque não tem como não fazer essa análise, né? E tanto que resistirmos ao que será que se destina, né? Como que nós vamos manter com os direitos que nós conquistamos ao longo de uma vida, numa conjuntura de tantos retrocessos. Para onde você está indo, né? E ainda tem que dar um outro passo, né? Porque agora vem pisar no escuro. Porque a gente avançou, passou anos avançando. Por exemplo, no Grupo Matiz no Piauí é 18 anos de luta diária. Então são 18 anos evoluindo a passos lentos, apesar de que são muitas vitórias. Mas e aí? A partir desses 19 anos, esse 19º aniversário, como vai ser? Porque as políticas estão aí sendo defasadas, elas estão sendo comidas verbalmente, psicologicamente, intelectual. A gente está num momento agora de embate intelectual e de conceito. Então, eu acho que um próximo passo é se manter pelo menos vivo. Estar vivo já é uma grande vitória. Muito bem. Olha, o livro, gente, é super interessante. Tem até a ata de fundação do Grupo Matizes aqui, olha. Tem toda a história, o registro fotográfico, as reportagens que foram publicadas, cópias do Diário Oficial, o relatório das semanas da diversidade desde o início. É bem interessante porque, assim, é um registro histórico dessa luta LGBT+, tem que falar o nome correto, né, a sigla correta, desses 18 anos, né, que é uma luta, não é só das pessoas que são gays, é uma luta social, porque a gente está falando não é de um grupo específico, a gente está falando de uma sociedade como um todo. Eu acho que essa é a grande luta. E eu queria agradecer aqui, porque eu recebi, o Efraim fez o vídeo, porque não dava para a gente levantar, tinha a questão do microfone, olha, eu recebi aqui essa faixa, porque na época, essa aqui é a faixa, tá passando o vídeo aí, pessoal, olha, se vocês puderem colocar, né, a Carmen me entregou a faixa e também o livro, porque todo ano eles escolhem a madrinha da parada. E eu fui, uma época, eu lembro que era eu e a médica Andréa Rufino, que faz um trabalho maravilhoso também aqui no Piauí. E assim, o que eu quero dizer? Eu acho que cada um, dentro da sua profissão, pode dar essa contribuição. No sentido de divulgar que é preciso respeitar, que é preciso ser tolerante, que tem que realmente você levar o seu trabalho dentro dessa ótica de respeito às lutas e, se possível,
contribuição, né? Eu agradeço muito, assim, estou muito honrada. Vou guardar minha faixa, tá aqui, olha, depois eu vou postar uma foto para vocês verem. Vou abrir aqui para ver. Primeira Olha madrinha só. da parada. Foi, subi no trio elétrico e tudo mais. E o que você estava falando agora sobre as pessoas participarem, mesmo não sendo LGBT, Claro. é porque você não precisa ser um LGBTQI+, para ser defensor da causa. A gente precisa de uma palavrinha que a gente tem usado muito, que é o A de aliados. Pessoas que estão dispostas a estar do nosso lado lutando, mas também estar, mesmo distante da gente, ainda contribuindo com a causa, porque é muito mais ampla. É um processo É uma causa de saúde. da sociedade. Exatamente. Eu acho que a gente peca muito quando a gente diz, esse negócio de direitos humanos não é para mim, porque eu não tenho ninguém preso na minha família. Eu já vi uma pessoa dizer isso. Mas não é uma causa de uma pessoa, é uma causa da coletividade. Então, qualquer direito que está sendo reivindicado não é a causa exclusivamente daquele grupo, mas é de todos. Porque se a gente pensar dessa forma, nós vamos ser grupos, guetos, e cada um só vai trabalhar para o que é seu. A gente já vê isso sendo feito E somos todos iguais. para outro tipo de profissional e não somos nós, né? E a Os gente políticos sempre adoram fazer isso. A gente sempre é igual na hora que nos cabe, né? A gente somos todos humanos, polegares opositores e bípedes, mas e aí? Para além disso, que horas que a gente pode ser realmente todos? Essa é uma hora talvez muito importante, se não uma das mais importantes. É quando a gente enxerga a afetividade do outro como a nossa afetividade. Então, Quem é que são os padrinhos esse ano, as madrinhas esse ano? Esse ano a madrinha é a professora Letícia, né, uma professora trans da Universidade Federal, e o padrinho é o artista Benício Bem. Ficamos extremamente honrados, né? Houve uma votação aberta e aí a comunidade teresinense escolheu, e de Floriano, né, porque a professora Letícia é de Floriano, e aí escolheram aí o padrinho e a madrinha da parada. Nós ficamos bem felizes. E a novidade é que a atração musical é piauiense, né? O Getúlio. Abelha, que tem um trabalho com referência à vida dele, né? Às escolhas dele. Getúlio Abelha, Chandelle Kidman, né? E aí temos os DJs também. E aí estamos aguardando todo mundo para essa festa. Eu queria finalizar dizendo que os nossos corações têm manias de amor. E é por isso que nós realizamos a Parada da Diversidade, que é para chamar todas as pessoas que amam e que respeitam para participar desse momento, para participar dessa reivindicação política pelo direito de amar. Então, se você é uma pessoa sem preconceito, se você é uma pessoa que ama, venha para a Parada da Diversidade, traga os seus amigos, traga a sua família e venha celebrar o amor com a gente. Eu cubro boa parte desses, não sei se os quase todos eu cobri todos, mas alguns cobri quase todos. Nunca vi uma confusão. Olha que eu cobro muito evento, Até a própria parada foi uma construção. Foi. As primeiras eram pouca gente ia. Centro. Hoje tornou-se algo da cidade, né? É uma festa da cidade. Até isso foi uma construção também. E eu acho que isso também é parte da história, né? E é um processo de inserção. Então não foi assim. Normalmente a luta é a inclusão das pessoas. Você falou aí uma coisa que eu nunca tinha pensado. No serviço público. Como deve ser difícil, né? Imagina como deve ser difícil, como deve ser preconceito, como as pessoas devem ser barradas pelo fato de serem gays. Vamos colocar fulano na chefia. Não, mas é gay, não. Como deve ter isso? E no caso da parada foi diferente. Foram as pessoas que não são LGBT que vieram à festa, né? Que foram incluídas, porque festa é para todos, realmente. É acolhido. Né? É porque acolhido. É um dos diferenciais dos eventos do Grupo Matiz, é sobre esse acolhimento. Você não precisa ver, mas você vai ser abraçado. Venha, é interessante. Muito bem, obrigada, gente. É tão séria que, por exemplo, assim, recentemente a gente percebe que os médicos estão adotando. Então, eu estou namorado, aparece nas redes sociais. Os médicos, que era uma profissão que antes não... Era fechada. Era fechada, alguns gays não assumiam. Agora aparecem como seus casais, mas tem um problema. Os pediatras, mesmo que são gays, se freiam de não dizer que são gays com medo da clientela fugir.
Para tu ver como é arraigada essa questão do preconceito. Para você ter noção, a gente está há 50 anos comemorando essa luta e lutando desde assim como marco o Stonewall, né? A revolta, o levante de Stonewall. E a gente há 50 anos vem batalhando só pelo direito de amar. Olha como é complicado o direito de amar. Se a gente ainda não conseguiu avançar nessa pauta, imagine outras pautas como de saúde pública, de direitos humanos. Gente, é tão simples, é só sobre o direito de ser quem é. Tranquilo. Muito bem, obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no programa. E olha, o jornal É o País, sucesso no evento, é porque isso aqui tem a ver com o que a gente falou. O maior estudo da história não encontra relação determinante entre genes e comportamento sexual. A análise foi feita sobre 500 mil pessoas, sustenta que é impossível predizer por sua informação genética se uma pessoa será homossexual ou heterossexual. Isso coloca mais uma vez por terra aqueles preconceitos que são sempre ditos: filho de um casal homoafetivo vai ser gay, vai ser criado numa família, vai ser gay. Essa equipe que trabalhou nisso, uma equipe internacional de cientistas, apresentou ontem o maior estudo já feito sobre a influência genética no comportamento. E 100 vezes maior esse público foi utilizado, 500 mil pessoas, do que no trabalho anterior. A pesquisa mostra que não há só gene gay, e sim muitos genes que influenciam a probabilidade de que uma pessoa tenha parceiros do mesmo sexo. Diz o geneticista Brendan Zitze, que é diretor do Centro de Psicologia e Evolução da Universidade de Queensland, na Austrália. Os pesquisadores empregaram 2 bases de dados. 410 mil pessoas de 40 a 70 anos de idade do Reino Unido foram submetidos a essa pesquisa, né, que é uma pesquisa séria feita por cientistas e foi divulgada ontem.